Feliz sábado, igreja. Ok. Eu sei que a igreja está um bocadinho vazia, está um pouco vazia, é normal, primeiro sábado do ano. Já tivemos um primeiro culto às 9 da manhã. Mas vocês estamos dormidos. Feliz sábado. Ok, eu fiz de propósito. Feliz sábado. Ok, muito melhor. As crianças, onde estão as crianças? Aí? A padrinha. Tem aí? Onde é que está a padrinha? Aí? Guardadinha? Ok. Só para as crianças. Feliz sábado. Ui. Estamos muito mal, estamos muito mal. Querida igreja, em primeiro lugar quero também dar as boas-vindas a quem assiste pela internet, pelo canal do YouTube da Igreja de Setúbal. Desejar que tenham um bom ano, mas que acima de tudo, também, querida igreja, que seja um ano que, apesar de não ser como nós desejamos, seja ao lado do Mestre Jesus. Sei que alguns estão aqui, já vão ouvir a segunda vez. Só há alguns motivos para ouvirem a segunda vez. O primeiro motivo é porque gostaram muito da primeira pregação e estão aqui para repeti-la. A segunda é porque gostam muito da minha pessoa. A terceira é porque têm mesmo que gostar. E acho que a maioria é porque tem mesmo que estar. Amigos, quando o pastor Dário me convidou há 2 sábados atrás para pregar aqui, estava a subir as escadas desta igreja e ele disse-me: Manuel, estás cá no primeiro sábado de janeiro? E eu não tinha planos, mas sim. E ele disse-me: ok, pregas. O que é que eu prego no primeiro sábado de um ano? Podia pregar sobre propósitos, poderia pregar sobre 1001 coisas, mas decidi pregar este tema. Quando Deus que pode, leiam comigo, quando Deus que pode todas as coisas não o faz. E não faz porquê? Por amor. Custa-nos entender como é que um Deus que pode tudo não faz por amor. Mas como introdução, quando eu era criança, e para quem sabe, eu sou filho desta igreja, nasci no hospital obviamente, mas cresci nesta igreja, os meus pais contavam-me as histórias de Gideão. Gideão que era um guerreiro. Era? Chegou a ser um guerreiro. Mas primeiramente, como é que estava Gideão? Escondido, com medo. E aquilo que acontece com Gideão é que o próprio Cristo lhe aparece num anjo e diz: Gideão, tu és a pessoa escolhida para liderar o povo. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ter o próprio Jesus a falar com vocês, transfigurado. Se eu tivesse alguma vez a oportunidade de ter Jesus a falar comigo, eu acho que não ousaria pedir mais nada. Mas Gideão tem a ousadia de dizer: Senhor, se tu realmente estás comigo, faz com que este algodão fique molhado, enquanto tudo à volta fica quê? Seco. E Deus responde, certo? Deus responde. E Gideão diz a Deus: Senhor, não te chateis comigo. Só te vou pedir mais um sinal. Ok, Gideão, pede lá. Agora quero ao contrário. Só pela dúvida. Agora quero tudo molhado à volta e que o algodão esteja seco. Outra história, como a história do rei Ezequias, que adoeceu. E o profeta Isaías chega ao pai do rei Ezequias e diz: Ezequias, sabes uma coisa? Deus disse que tu ias morrer. E o rei Ezequias diz: por favor, pede a Deus que tenha mais algum tempo de vida. E o profeta Isaías volta com uma mensagem da parte do Senhor e diz-lhe: Isaías, Deus ouviu a tua oração. Ok, mas para ter a certeza de que Deus ouviu a minha oração, peço um sinal a Deus. Que a sombra retroceda quantos graus? 10 graus. Astronomicamente falando, a minha pergunta é: o que é que tem que acontecer para que a sombra retroceda 10 graus? O Sol não gira, o Sol não vai andar mais rápido. O planeta Terra tem que inverter a rotação. Isto astronomicamente falando, pergunto, fisicamente falando, é possível isso acontecer? E a minha pergunta é, sabem que quando vamos crescendo, os jovens dizem assim: Senhor, se tu podes fazer isto pelos outros, aquilo que eu te vou pedir não é nada comparado com isto.
E sabem que chegamos à fase da adolescência, queremos tirar algum curso e dizemos, Senhor, vou-te pedir um sinal, só um sinal. Por favor, se esta rapariga, se esta menina é a menina que tu tens planeada para mim, que apareça um sinal no céu. Seria interessante, não seria? A minha pergunta é, quantas vezes Deus te respondeu assim? Sabem, chega um momento em que, como cristãos, vivemos frustrados. Vivemos frustrados porque lemos as histórias da Bíblia, abrimos a Bíblia, fazemos o ano bíblico e dizemos, Senhor, tu fizeste tanta coisa, deste tantos sinais e para mim, nem uma simples nuvem. Às vezes parece que vemos nuvens assim, elefantes, não é? Animais nas nuvens. Nem um ficha, nada, zero. Deus tem 3 características que normalmente costumamos dar. Deus é omnipresente, Deus é omnisciente e Deus é omnipotente. E associado a isto tudo, vemos que Deus também é um Deus de amor. Um dia fizeram-me esta pergunta, um amigo fez-me esta pergunta, que era, pode Deus criar uma pedra que Ele mesmo não possa levantar? É uma pergunta filosófica, é uma pergunta que muitos ateus, inclusive, utilizam para dizer, se Deus é assim tão omnipotente, pode Ele criar uma pedra que Ele mesmo não possa levantar? Para revelar de alguma maneira a impotência do próprio Deus. Mas sabem, por trás desta pergunta, existe profundidade teológica. Se Deus é omnipotente, e como diz 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Estão dormidos ainda? Ou já estão dormidos? Deus é... Ok. João 3,16 o que é que diz? Porque Deus... Ok, vamos repetir. Eu não gosto da igreja assim. A igreja, amigos, vou-vos dizer isto. Nós não viemos à igreja para consumir. Viemos à igreja para participar, para adorar. Porque Deus amou o mundo de tal que se deu a si mesmo. Porquê? Porquê? Por amor. E essa palavra não nos cabe. João não tem de tal maneira. Que maneira é essa? Que maneira é essa? Não há como entender essa maneira. Mas sabem que quando lemos a Bíblia, encontramos pessoas que olham para Deus e dizem, Senhor, Tu és omnipotente. E dizes que és um Deus de amor. E a pergunta é, por que sofro? Jó no capítulo 3 amaldiçoa o dia em que nasceu. Para quem não sabe a história de Jó, Jó é um homem que no capítulo 1, versículo 1 diz que Jó era um homem íntegro, reto, que caminhava com Deus. E Jó começa a sofrer, Jó perde tudo. No capítulo 3, Jó deseja a própria morte. E no capítulo 30, Jó diz, clamo a Ti. E não, outra vez, está aqui em grande, vocês têm uma televisão grande. Clamo a Ti e não, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da Tua mão, Tu me combates. O que Jó está a dizer é, Senhor, eu estou a morrer. Estou a sofrer. Eu clamo a Ti dia e noite. Se vocês leem o capítulo 30 de Jó, Jó no capítulo 30 diz que aqueles que eram mais jovens, ele diz, eu desdenhava dos pais deles. Nem sequer desejava que eles comessem com os meus cães. E hoje são eles que se zombam de mim. Onde estás Tu, Senhor? Onde estás Tu? Eu olho para Ti, estou de pé diante da Tua presença e Tu não me ouves, finges que não vês. E o Teu braço poderoso
em vez de me abraçar, me combates. Rodrigo Silva tem uma frase que eu gostei e diz que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Amigos, não há nenhum problema em questionar Deus. Nenhum. Não tenhas problema em questionar Deus. Haverá momentos em que estás a sofrer e tu não vais entender o porquê. Questiona a Deus. Clama, grita. Sabem que há muitos jovens. E eu cresci nesta igreja. E a geração da minha irmã é 10 anos mais velha do que eu. Alguns conhecem a Tânia. Faço uma pergunta. Onde está a maioria da geração dela? Onde estão? Não estão. Sabem porquê? Porque não encontram respostas. Estamos habituados às pregações light. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nem tudo vai ser fácil na tua vida. A Igreja Adventista não prega, não ensina a prosperidade. E por vezes terás que sofrer. Por vezes irás sofrer. Por vezes vais ter que dizer, pai, está a doer muito. Porque não fazes nada. Não te importa a minha dor? No dia 29 de outubro de 2024, surgiu em Valência, onde eu estou, a Dana. Alguns viram pela televisão, pelas notícias. Faz pouco mais de 1 ano e 3 meses. Eu estava no ginásio a treinar e de repente eram 8 da noite, os alarmes começam do telemóvel a tocar, a soar. Foi a primeira vez que eu ouvi todos os alarmes a soarem. E eu tiro o telemóvel, vejo o alerta, dizia, não saiam à rua, evitem deslocações. Quando chego a casa, abro o meu tablet para ver as notícias, via que em Valência, a apenas 30 minutos do campus, pessoas morriam. Dia 1 de novembro, isto foi no dia 29, no dia 1 de novembro, eu fui a Valência com um grupo de estudantes de teologia, ajudar os que estavam lá. Estas foram as imagens que vimos. Este é um colega meu que está no meio. Deste lado, são fotos que eu tirei. Eu vejo um homem a chorar sobre o capô de um carro. E eu aproximo e pergunto, como te posso ajudar? A resposta dele foi uma resposta que me chocou. Ele disse, se tu podes encontrar a minha mulher e o meu filho recém-nascido, eu agradeço-te. Um homem que chorava. E amigos, um homem que perdeu tudo. A minha pergunta que eu fiz para mim mesmo como teólogo foi, que digo? Alguém que perdeu tudo. Às vezes choramos por um carro que bateu, faz cata. Às vezes choramos por uma casa que... A minha pergunta é, e quando tu perdes a pessoa que mais amas na tua vida? Quando tu perdes alguém que acabaste de dar à luz? Sabem qual foi a minha resposta? Silêncio. Que responder? Como falar de um Deus de amor e que pode todas as coisas perante alguém que acabou de perder tudo? Será que Deus não poderia ter enviado um sinal no céu? Será que as notificações, será que o alarme não poderia soar mais cedo? Porque àquela hora já haviam cidades vizinhas com 2 metros. Eu tenho uma foto onde a água marca esta altura. Será que Deus não poderia ter enviado um sinal no céu? O que lhe custava? Vou voltar a fazer a pergunta. Respondam-me. O que custava a Deus? Outra vez. O que é que custava a Deus? Porquê é que não o fez?
Porquê é que não o fez? Nesta busca incessante por respostas, encontrei um livro, já fui perguntar lá embaixo na livraria se o tinham, não têm, se quiserem peçam. É um livro muito bom. Mas antes, queria ficar com esta frase: Deus poderia ter evitado, mas não o evitou. Este autor, um teólogo adventista, professor universitário, chamado John Peckham, escreveu este livro, Teodiceia do Amor, o conflito cósmico e o problema do mal. E eu, nesta busca incessante, comecei a ler este livro e obtive as minhas respostas. E um dos primeiros parágrafos que ele escreve neste livro, ele diz o seguinte: se o amor requer liberdade e se a rejeição do amor de Deus é em si mesma má, então o amor requer a possibilidade do... Outra vez. Se o amor requer liberdade e se a rejeição do amor de Deus é em si mesma má, então o amor requer a possibilidade do... Ok. O amor requer liberdade. As criaturas de Deus não seriam livres para dizer sim a Deus, a menos que fossem livres para dizer o quê? Não. A Bíblia fala do início deste grande conflito. Em Isaías, no capítulo 14, diz-nos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Falando de Satanás, a parte de baixo diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel relata a mesma cena e diz: tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Ellen White diz que é impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar razão da sua existência. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Muitas vezes fazem-me essa pergunta: Emanuel, mas Deus não sabia que Satanás ia ser Satanás? Sabia ou não sabia? Porquê é que o criou? São perguntas difíceis, não? Se Deus sabia, porquê é que o criou? E se, havendo criado, quando Satanás se rebelou contra Deus, porquê é que não era mais fácil dizer assim? Tchau, tchau. Porquê é que não o fez? Mas antes de continuar com a origem do mal, deixa-me dizer isto: podemos entender que alguém sofra com uma causa, com um propósito. Podemos entender que alguém sofra com cancro, morra com cancro, mas a causa disso se formou uma fundação e houve mais pessoas, houve estudos que desenvolveram devido a isso e outras pessoas puderam salvar. Ok, entendemos. Podemos entender, por exemplo, como no primeiro século aconteceu, que cristãos eram mortos. E, por exemplo, Tertuliano escreveu que o sangue dos mártires é semente de quê? De cristãos. Podemos entender. Ok, podemos entender que devido ao sofrimento de alguém, outras pessoas se salvem. Ok, houve um propósito. A minha pergunta é: e quando não há? A minha pergunta é: o que é que adiantou morrerem 228 pessoas em Valência? E desculpem, esta manhã a minha esposa contou-me, nós temos um grupo de jovens e pediram oração por uma jovem, esposa de um pastor, de um colega, que foi visitar a família a Caracas, Venezuela. E hoje houve uma escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Em Caracas houveram explosões, ataques militares e alegações de captura de Maduro que levaram à declaração de estado de emergência no país. Temos a guerra da Rússia com a Ucrânia. Pergunto: mulheres que são violadas, crianças que são mortas, aniquiladas. Pergunto: o que é que tiramos daí? Vamos para casa hoje e pensamos: não, há uma lição. Pergunto: que lição retiramos disto? Nada. Nada. E a nossa pergunta para Deus é: Senhor, por que não fazes nada? E deixa-me dizer-vos isto:
O ano 2026 não vai ser melhor que o do ano 2025. Se pensam que as coisas vão melhorar, deixem-vos dizer isto. Não vão. No Holocausto da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus, pelo menos números oficiais, morreram. E neste livro, John Peckham diz: o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos tinha plausivelmente o quê? O poder de quê? De impedir o Holocausto muito antes deste terminar. No entanto, não o fez. Ok, podem dizer, ok, mas Emanuel, devido à Segunda Guerra Mundial, tivemos o Tratado de Genebra, temos direitos humanos. 1 milhão de pessoas não chegava? 1000 pessoas não chegava para isso? Foram precisos morrer 6 milhões de pessoas? Como podemos entender um Deus que pode todas as coisas e que é amor e não faz? Para entender isso, temos que entender a natureza do grande conflito. Isto não é uma luta de poderes. Esta manhã fazia... Aqui alguma criança queira aqui vir rápido? Tu, como é que te chamas? Como é que tu te chamas? Podes vir aqui rápido? Vem aqui, eu vou baixar. Podes vir aqui? Vem cá, vem cá. Queres vir cá? Não. Outra criança. Queres vir cá? Vem cá, vem cá. Rápido, rápido, rápido. Vou exemplificar, ok? Vamos imaginar que eu sou Deus e que este menino... Como é que tu te chamas? Jair? Uau! Jair é o esposo desta menina que está em Caracas. Jair, sobe aqui. Vamos imaginar que eu sou Deus e que ele é uma criatura, está bem? Consegues fazer o braço de ferro comigo? Faz lá comigo. O braço de ferro. Sabes fazer o braço de ferro? Faz força para este lado aqui. Faz força. Faz força. Para este lado, empurra-me a minha mão. Uau! Pergunto. Existe conflito? Obrigado. Obrigado, Jair. Podes ir para o teu lugar. Pergunto. Existe conflito entre duas forças desiguais? Não seria um grande conflito, seria um grande massacre. Aquilo que está em jogo não é uma força de poderes, é uma força de caráter. Caráter. Aquilo que foi acusado de Deus foi de não ser um Deus de amor. Imaginem Satanás a passear no céu, a olhar para aquelas águas cristalinas, para aqueles cristais. Eu não sei como é o céu, não imagino como será o céu. Mas imagino que será muito melhor do que isto. E Satanás olha a sua beleza, as primeiras da criação de Deus, e olha e diz: uau, que guapo sou, que bonito sou. A cereja no topo do bolo. E diz: e se fosse eu a receber a adoração? E se fosse eu o motivo da adoração de Deus? Tanta adoração, tanta adoração. Satanás começou a convencer os anjos de que Deus era injusto, de que Deus não era amor, que as suas leis eram injustas. E Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Minha pergunta é: quanto é que é 1/3 dos anjos? São 100, 300, milhares de milhares. Se Satanás enganou 1/3 dos anjos que estavam junto ao trono de Deus, minha pergunta é: o que é que pensas que fará contigo? Se Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos, pensas que ele não é capaz de te enganar? Quanto poder tinha que demonstrar Deus para mostrar a todos os seus criados de que Ele é amor? E a acusação de Satanás era falsa. Quanto poder? Nenhum. Uma revelação do caráter do amor de Deus. John Peckham, no seu livro, diz que houve um primeiro concílio. E neste primeiro concílio, a Bíblia nos vai dando algumas pistas de que estes concílios existiram. E neste primeiro concílio foi definido um território e um tempo. Vamos imaginar Satanás chegar ao pé dos anjos e dizer: Deus é mau, Deus não é amor, e vamos ser livres. Os anjos dizem: sim, como o Cristiano Ronaldo, não é? Sim, livres.
E agora Deus junta Satanás e diz: ok, queres demonstrar que eu sou mau? Queres demonstrar como o teu caráter é melhor que o meu? Vamos definir regras. E Satanás diz: ok, preciso então de um planeta. E Deus diz-lhe: ok, mas só traz acesso a esse planeta e traz domínio sobre ele se somente o seu representante servir. Satanás diz: parece-me perfeito, genial. Então dás-me um território nele e Deus diz-lhe: dou-te uma árvore. Satanás: sim, homem, sim, claro, uma árvore. Uma árvore. Pergunto-se, se aqui em Setúbal deitarem uma árvore abaixo, alguém dá por falta dela? No mundo criado por Deus perfeito, uma árvore fazia a diferença? Fez toda a diferença. Satanás diz: ok, mas se ganha este planeta será meu. Já sabem que planeta estou a falar, não é? Já sabem o que é que aconteceu. Adão e Eva caíram. Adão e Eva caíram. E agora Satanás passa a ter um território e um tempo. No livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 ao 11, vemos que existe um primeiro concílio, onde Satanás vai, imagine Satanás agora com o cartãozinho de Adão na mão. Ellen White, sabem que Ellen White fala que os anjos no céu têm cartões dourados, não sei se sabiam. Leiam. Imagine agora Satanás chegar lá e fazer assim, pip, e as portas do céu abrem-se. E interrompe a reunião celestial. E Deus diz-lhe: de onde é que tu vens? Como se Deus não soubesse. E Satanás diz-lhe: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Caso não saibas, ou caso tenhas esquecido, aquele planeta agora é meu. Tenho um território. E eu sou representante dela. E Deus diz: ok, mas no teu território eu tenho quem? Um servo. Querem saber uma coisa? Satanás não está preocupado com terrenos. Satanás está preocupado contigo. Quanto mais ele conseguir, mais ele ganha. E o que é colocado em questão é o caráter não só de Deus, mas o caráter também de Jó. E em Jó capítulo 2, sabemos que depois de Satanás ter tirado tudo a Jó, só não lhe tirou a mulher. Dava para fazer uma comédia com isto. Porque é que Satanás não tirou a mulher a Jó? Vou deixar isso para outra parte. Sabem porquê? As mulheres podiam dizer assim. O que é que a mulher de Jó disse? Amaldiçoa o teu Deus? Era o trunfo na carta. O trunfozinho na manga. Não estou a falar mal da mulher de Jó, está bem? É só uma hipotética. Satanás volta ao céu e diz-lhe: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti, na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que ele está onde? Na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Regras de combate que são modificadas. Mas há um limite. Negociações, mudanças. Jesus, quando é tentado, na sua terceira tentação, em Lucas 4, disse-lhe o diabo: dar-te-ei tudo isto, todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adoras, tudo será teu. O que Satanás está a dizer a Jesus é: olha, basta tu fazeres isto. Quanto tempo demorei a fazer isto? Segundos. Satanás diz: Jesus, tu sabes que este território não é teu. Ele é meu. Queres terminar com este conflito? Só adoração. Só adoração. E tudo isto será teu novamente. A Bíblia diz-nos que os anjos de Deus somente vieram servir a Jesus depois de Jesus passar por esta tentação. Tempo. A Bíblia fala-nos também de tempo. Em Mateus 8, 29, vemos que: e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Território, tempo. Cada vez que Jesus tinha um confronto com demónios, esta era a pergunta: que temos nós contigo?
Vieste-nos atormentar-nos antes do tempo? Não tínhamos planeado 7.000 anos, aquilo que seja? Não tínhamos planificado isso? Um timing? Por que vieste aqui antes do tempo? Apocalipse 12:12, o centro do livro do Apocalipse. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande quê? Ira. Porquê? Sabendo que tem pouco tempo. Vemos que também Satanás pede permissão a Deus para te atacar. Satanás pediu permissão a Deus para atacar a Pedro. Em Lucas 22, do versículo 31 ao 32, diz-nos que disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não... Outra vez. Quem é que está acordado ainda? Ok. Meninos, vamos com a pedra, está bem? Onde é que vocês têm a vossa pedrinha? Onde é que tem a vossa pedrinha? Tira, saca, tira para fora. A pedra. Agarra assim, ok? Alguma vez tiveram medo? Quem me dera, nunca tive medo, nunca ter medo. Mas no dia em que vocês tiverem medo, olhem para esta pedrinha. Porque apesar de não poderem sentir a Jesus, olhando para ela, podem se lembrar de que Jesus é a pedra, Jesus é a rocha inabalável. E que Ele sempre estará lá para vocês. Podem apertá-la bem forte. Podem olhar para ela como símbolo de que Jesus, apesar de tudo, sempre está com vocês. Jesus então diz: Pedro, eu orei para que tu não fosses tentado. Foi isso que Jesus orou? Disse: Pedro, Satanás pediu para te ir andar. No entanto, eu orei para que a tua fé não falte. Oração. Vemos também que existe na Bíblia um povo de Deus, tal como vimos em Jó. Satanás não quer um território, Satanás quer pessoas que o adorem nesse território. E Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 9, nos é referido de alguma maneira, vou parafrasear, de que Deus reserva um domínio e uma jurisdição especiais sobre o povo da sua aliança. Deus faz um pacto com o seu povo. Deus diz: amigos, este território ainda não é meu, foi-me tirado. Mas nele, enquanto vocês forem fiéis ao meu pacto, enquanto obedecerem à minha lei, eu prometo-vos proteger. Amigos, não é um capricho. Não é vou-te castigar se tu fazes mal. Deus não funciona assim connosco. É um sinal de proteção, um sinal de amor. É um sinal de que eu te amo. Por favor, não saias dele. Deus insta na fidelidade por amor. Lembras quando Jesus clama sobre Jerusalém? Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis aninhar como uma galinha faz com os seus pintinhos, mas tu não o quiseste. Tu não o quiseste. Lembras-te que diz Apocalipse 13:13? Que Satanás tem poder para fazer descer fogo do céu à terra. Amigos, Satanás tem poder. Mas esse poder é limitado quando é para atacar o povo de Deus. Deus diz: ok, Satanás, este território pode ser teu, mas eu tenho um povo. E em 1 Reis 18 vemos isso. Vemos que Elias combate contra 450 profetas de Baal. E qual era o pedido deles? O que é que eles gritavam? Descer fogo do céu à terra para consumir o holocausto. E Elias se burlava deles, gozava com eles. Sim, gritem mais, gritem, cortem-se, façam o que quiserem. Imaginem Elias a rir-se. Imaginem Elias a rir-se. Chega ao final do dia e Elias diz: olha, agora reguem tudo, bem regadinho. Sabem que Ellen White diz que no livro Profetas e Reis, página 110, Satanás teria de bom grado, escutem bem, Satanás teria de bom grado enviado um raio para acender o seu sacrifício, mas Jeová havia colocado limites e restrições ao seu poder. E nem mesmo todas as artimanhas do inimigo poderiam trazer uma faísca ao altar de Baal.
Satanás só queria, sabem, um isqueiro, uma faísca, só uma. O que é que Deus diz? Não. Este é o meu povo. Vemos também na Bíblia, em Mateus 2, 13 a 14, que quando Jesus nasce, Herodes quer matar a Jesus. Lembram, certo? Acabámos há pouco tempo o Natal. Está fresquinho a memória. Já passou, foi o ano passado, é verdade, mas está fresquinho. Amigos, a minha pergunta é, o que é que era mais fácil? Deus matar assim a Herodes? Ou ter que fugir, caminhar com José e Maria para o Egito, estarem longe da sua casa? O que é que era mais fácil para Deus? Matar, não era? A minha pergunta é, porquê é que não o fez? Porquê é que não o fez? Se era mais fácil matar Herodes com um estalar de dedos. Sabem que Deus, muitas vezes, tem que contornar a jurisdição de Satanás para te proteger. Não é por nada que na Bíblia também encontramos, e agora vamos ter eleições recentemente, não vou fazer aqui apologética, nem incentivar ninguém ao voto, ou votar em alguém específico. Sim, como cidadãos devemos de votar. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Orem pelos vossos governantes, para que tenham o quê? Paz na terra. Jurisdições. Jurisdição. Se vocês tiverem um homem que pelo menos me respeite, me honre, vocês terão o quê? Paz. Regras que podem ser modificadas pela oração. Pergunto, Deus necessita que eu ore para que Ele saiba o que é que eu estou a pensar? Necessita que Deus que eu ore? Ou seja, quando eu me ajoelho e oro no meu quarto em silêncio e digo, Senhor, por favor, pergunto, faz a minha oração com que Deus tenha mais força? Faz a minha oração com que Deus tenha mais força? Mas a oração pode modificar regras de combate. Daniel jejua e ora por 21 dias. Quando respondeu Deus? No primeiro momento, foi assim, pá. Inclusive, Daniel diz-nos que se entristeceu de tal maneira, se angustiou. Mas vejam o que é que diz no capítulo 10, versículo 12. O anjo Gabriel aproxima-se de Daniel e diz, então me disse, não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia, quando é que foi? Foi no último. Foi quando Daniel já estava ali a sofrer, cheio de fome, coitadinho, a chorar. Foi? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Mas sabem, às vezes uma oração feita com fé pode fazer com que as regras de combate se mudem. Outras vezes oramos com falta de fé. Por exemplo, Jesus queria fazer milagres na sua própria terra. E veja o que é que diz Marcos 6, versículos 5 a 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, excepto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a quê? A incredulidade deles. Jesus é impedido de fazer milagres. Inclusive, Jesus, por exemplo, pede que oremos. Jesus disse, orem para que a fuga de vocês não aconteça quando? A minha pergunta é, porquê é que Deus precisa que oremos? Ele não podia já imediatamente fazer com que a fuga deles não fosse nem no inverno, nem no sábado? Melhor, não poderia Deus sequer impedir um assalto a Jerusalém? Poderia ou não poderia? Orações que podem modificar as regras de combate. No entanto, há um grande mas. Eu peço à megafonia que possa pôr a música. Há um grande mas. Quando tu oras com fé. Quando tu humilhas o teu coração a Deus e Ele não responde. Jesus no Getsemane mostra-nos o verdadeiro caráter de Deus. Mostra quanto amor tinha para ti e para comigo. Jesus no Getsemane clama, Pai, se possível passa de mim esta copa. Quantas vezes orou? 3 vezes.
3 horas como mínimo. Jesus ora: Pai, se possível, passa de mim esta copa. Porém, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Conseguem imaginar os anjos olhando para o Pai, olhando para Jesus na cruz, quando Jesus grita: Eli, Eli, lama sabachthani. E alguns se burlavam dizendo: haha, grita por Elias, grita para ver se te ouve. Cuspiam no seu rosto. Os anjos olhavam para aquela humilhação, a humilhação que não era de um homem, era a humilhação do próprio Deus, encarnado. Quero que tu entendas isto. Não eras tu que estavas lá, mas deverias ser tu e eu. Era o próprio Deus. Os anjos agora olham para Jesus e olham para o Pai e dizem: Pai, é o teu filho. É um de ti mesmo, porque não fazes nada. E Deus diz: não o faço por amor. Jesus tinha que morrer naquela cruz por ti e por mim. John Peckham termina o seu livro dando 3 motivos por qual Deus não responde. Primeira regra: ser contra as regras do combate. Afetar o livre-arbítrio das criaturas. E terceiro, resultar em um mal maior ou em um menor florescimento do seu amor. Há vezes que Deus diz: se não orares, não posso agir. E outras vezes que Ele diz: mesmo que ores, moralmente não posso fazer nada. Jó clamou inúmeras vezes. Soube Jó o motivo do seu sofrimento? Não. Imagina Deus dizer a Jó: Jó, não posso explicar. O único que tens que saber é que eu sou Deus. Amigos, em 2019 passei por uma depressão. Eu não sabia o que estava a acontecer comigo. Clamei, gritei. E gritei: Senhor, faço tudo certo, não entendo o motivo de estar a sofrer, porque permites? Gritava: Senhor, onde estás tu? Sabem qual foi a resposta que eu ouvi? Silêncio. Silêncio. Amigo, deixa-me dar-te este parênteses. Talvez tu tenhas que um dia passar por algo doloroso e não saber o porquê desse teu sofrimento. Talvez um dia tenhas que levar alguém ao hospital, alguns amigos, algum ser querido, ir acompanhado e voltar sozinho a casa. Talvez um dia tenhas que ir a um cemitério acompanhado e voltar sozinho. E Deus manter-se em silêncio. Mas, no entanto, quando fui estudar teologia, conheci este jovem. Temos a mesma idade. Ele chama-se Vítor Scafaros. É um jovem ultramaratonista. Ele corre 180 km, tranquilo, em 24 horas. E um dia o seu irmão, estávamos na igreja e ele foi, e o seu irmão, que é adventista, disse-me: Emanuel, tenho um trabalho para ti. Disse: ok, naquilo que eu puder ajudar, quero que tu tragas o meu irmão de volta à igreja, aos braços do Pai. Disse: ok, mas preciso ter alguma coisa em comum. Ele disse: o meu irmão corre. Ok. Começámos a correr juntos. E houve um dia que ele me disse: Emanuel, eu quero que tu me ajudes a correr a carreira espiritual. E eu vou-te ajudar a correr a carreira física. Então começámos a preparar-nos e em maio deste ano passado, 2025, apontámos-nos para a minha primeira meia maratona. Imaginem, eu estava a correr com um gigante, com alguém que faz 180 km a brincar. E eu fazia os meus primeiros 21 km. Já tínhamos corrido várias vezes. E lembro-me que estava naquela corrida, num dos locais afetados pelaquela dana. E eu estava com a energia toda. Uau!
Sabem, a adrenalina sobe, vem tudo, parece que o corpo quer explodir por algum lado. Dá a partida e eu começo a correr com um ritmo de 3,58. Para quem é corredor sabe que isso é muito rápido. E ele disse, Emanuel, começa a dosear a velocidade, porque são 21 km. Disse, ok. Começa a relaxar, a medir a frequência. E no quilómetro 7, começamos a ver uma subida. E eu lembro-me de perguntar, Vítor, tu por acaso viste o mapa? Porque quando nós nos inscrevemos, enviam um mapa. E normalmente nesses mapas tem o desnível que existe. E esse mapa não tinha. Ele disse-me, olha, Manuel, não me lembro de ter visto nada. Mas eu acredito que nesta zona aqui não existem altos. Disse, ok, deve ser só uma subida. E vamos com a mesma energia de sempre. Passamos uma pessoa, passamos outra e terminamos a subida. E digo, uau! De repente, fazendo uma curva, vejo outra subida. Termina e outra subida. Foram 5 km em plena subida. E agora aqueles que nós tínhamos passado e que conheciam bem o terreno eram eles que nos passavam. E os músculos das pernas já não aguentavam mais. No quilómetro 17, e disse ao Vítor, quero desistir. E ele disse, não vais desistir. E ele disse-me uma coisa que me recordou quando passei pela depressão, o silêncio de Deus. Ele disse-me, Emanuel, não te posso levar ao colo. Não te posso tirar as tuas dores. Mas uma coisa eu prometo fazer, e foi o que te prometi no início, acompanhar-te até o fim. Agora em novembro fizemos a minha primeira maratona. E quem estava? Vítor. E as suas palavras foram as mesmas. Chegar à meta com ele ao meu lado, alguém que poderia ter chegado 1 hora praticamente antes. Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Mas ele diz, eu vou-te acompanhar. Não te posso tirar a dor. Não te posso tirar o sofrimento. E muitas vezes nem se posso carregar no colo. Mas uma coisa eu prometo, vou estar contigo. E eu vou terminar com uma música. E esta música, quando eu passei pela minha depressão, a Diane Sandu, alguns conhecem. Ela disse-me, Emanuel, foi na pandemia, disse-me, Emanuel, quero fazer um cover contigo. Eu disse, ok. Sobre que música queres fazer? E ela disse, cuidei de você, do Dilson e da Débora. E eu não lhe disse nada, ela não soube disto. E eu só lhe pergunto, só perguntei a Deus, Senhor, porquê é que me chamas para estudar teologia? Porque foi nesse momento que recebi o chamado para estudar teologia. E porquê? E foi quando cantei a música, quando gravei esta música, neste cover, que eu entendi que Deus, apesar de tudo, cuidou de mim.